Noite! Boa noite! Boa noite, amadas, amados, tudo bem? Friozinho bom, né, gente? Nó, como é bom esse tempo friozinho. Tanto calor que a gente teve, não sei quem gosta, quem não gosta, e eu gosto. Tá um friozinho agradável. Boa noite pra quem tá entrando. Hey, boa noite! Nosso amigo Renato, faz tempo que você não participa, Renato! Diretamente de Utah. Como é que tá o tempo aí, Rê? Deve estar chegando o verão, né? Bem-vindos, bem-vindas, quem tá entrando agora. Boa noite. E pegando água, viu, gente? Estamos aqui conversando, papeando. Vai pegando a água individual, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remedinho espiritual. Esquentando, aí esquentando e aqui esfriando, né, Rê? Cidade linda que você mora. Não, relaxa, eu entendi, a gente entendeu, Renatinho. Tá esquentando. Então é isso. Estamos aqui. Vocês sabem que eu falei, eu vou lembrar de falar. Hoje eu tava conversando com duas alunas que elas são muito engraçadas. Elas sempre falam pra mim. Não sei se elas estão aqui agora, acho que não, ainda não. Elas falam assim, hoje tem soninho? Hoje tem soninho, Paula? Porque o evangelho dá sono, né, gente? É esse nosso momento de meditação, que a gente acalma. E naturalmente vem o sono. Então, eu sempre falo pra vocês, evitem fazer o evangelho deitados, né? Numa posição deitado, deitada. Não. Sempre sentado, sentada, tá? Mesmo sentado, sentada, que eu sei que tem gente que fala pra mim, nossa, Paula, mas é natural, gente. Primeiro, que é uma segunda-feira, né? Que a gente vem de final de semana, que a gente acorda tarde, a gente dorme mais, acorda cedo. Então, o sono da segunda-feira à noite é fatal. Então, tá aqui no evangelho, tá sentindo sono? Levanta, não tem problema, vai tomar uma água, né? Faz um chazinho, vai me ouvindo, não tem problema. Se precisar, vai no banheiro, joga uma água no rosto, mas procura não dormir, né? Claro que se você dormir, vier aquele sono insuportável, você vai ser tratado sim, né? Você vai ser tratada sim, mas é o que a gente fala. Mais importante do que o tratamento é o aprendizado, né? Então é isso. Tô lembrando de falar, não querendo esquecer. E outra coisa que eu tava reparando hoje, né? Hoje é dia 5/5. 5/5/25. As pessoas falam, né? É um portal que se abre. Independente, né, gente, de simbologia. Eu acho que de repente é uma data para lembrar a gente, uma data de que a gente possa simbolizar as mudanças, né? Uma data de renovação, um dia para a gente fortalecer isso na gente, a renovação, a nossa entrega da nossa alma para a gente seguir na evolução aqui na Terra. Porque é uma data bonita, né? 5/5/25. Então, mística ou não, que a gente possa entender como o fortalecimento da fé raciocinada, que a gente inclusive vai falar sobre isso hoje, da fé raciocinada que a gente aprende
na doutrina espírita, né? Não uma fé cega. Então vamos entrar com a nossa mensagem, nosso Gotas de Esperança, tá? Enquanto isso, se você não pegou água, vai pegando água para você, para cada membro da sua família individual e pro seu bichinho, pro seu pet, pode pegar também, tá? A água das meninas está aqui também. Hoje a mensagem de número ímpar. A Cida falando, aniversário da minha filha, 11/11/2011. Olha que data linda. É isso, né? Cida, um dia lindo. A gente tem que encarar dessa forma, né? É uma data especial, sim, de renovação. Pra gente lembrar da renovação da alma. Nossa, que linda a data, viu? Então, vamos lá. Mensagem número ímpar. Então vamos ver o que a espiritualidade quer passar para nós no início do nosso evangelho, para nossa vida. Mensagem ímpar. Gente, vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa do outro lado. Eu vou ler as duas. Bom, enfim, número ímpar eu falei, né? Ó, para vocês verem. Aqui, número par, ó. E saiu do outro lado isso aqui. Não deixe a discórdia entrar na sua casa. Eu vou ler a próxima mensagem, que ela também é ímpar. E a gente tenta fazer um link. Faça um balanço da sua vida. Tenho sido um bom esposo, um bom pai, um bom amigo, um bom chefe? Tenho procurado encontrar Deus? Tenho cuidado como deveria da minha saúde e das dos que estão à minha volta? Tenho sido alegre? Se você se julgar em falta, procure se corrigir. Desperte agora a intenção de mudar. Você pode fazer isso. Use a força que tem dentro do seu coração, o amor. Ele é capaz de tudo. Tirar uns momentos para refletir é providência que muda o curso da vida. E a gente vai falar sobre isso também hoje. Da gente fazer essa reflexão. O que eu tenho feito na minha existência? O que eu tenho feito nessa minha encarnação? Né? Tenho sido um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa chefe, uma boa amiga. Eu procuro encontrar Deus. O que eu tenho feito da minha vida até aqui, né? Eu preciso usar a força que eu tenho dentro do meu coração, que é o amor. Que o amor é capaz de tudo. Aí a gente pode linkar com essa mensagem que saiu, né? Não deixe a discórdia entrar na sua casa. Sempre pensando no nosso cuidado físico, material e, acima disso, o espiritual. O espiritual. Colocando Deus à frente. Quando eu sei que vem aquela energia negativa querendo me tirar do eixo, querendo que eu
crie uma energia negativa dentro do meu lar, eu paro, eu reflito, peço ajuda para Deus e não deixo essa energia entrar no meu lar, nem na minha vida. Porque a gente sabe que a discórdia dentro de um lar é puro veneno. Então que a gente tenha essa força do amor para não deixar o perdão, a compreensão, como a gente sempre fala, o entendimento da fraqueza do outro e que a gente reconheça as nossas falhas também. Linda mensagem. Vamos iniciar o nosso evangelho com a nossa prece, esse momento de introspecção. Vamos fechar nossos olhos, mentalizando a imagem de Jesus Cristo. Vamos dar um abraço em Jesus. Vamos enxergar Jesus Cristo como um irmão, como Ele é, um irmão mais velho, que ama tanto a gente, que quer tanto a nossa felicidade, a nossa cura, a nossa evolução. Se imagina agora dando um abraço em Jesus, Jesus te abraçando, entendendo todos os seus problemas e que você tenha a mais absoluta certeza de que você não está sozinho. Jesus e os seus anjos estão do seu lado sempre. Que a gente nunca se esqueça disso, nunca. Nem nos momentos felizes, muito menos nos momentos de aflição, de dor. Como é da nossa vontade que essa luz de Jesus, de Deus, essa luz do amor preencha o nosso lar, preencha o coração de toda a nossa família, para que a gente caminhe no Evangelho e que a gente possa emanar, que a gente possa irradiar essa luz, essa força do amor para todos aqueles que precisam, que necessitam nesse momento dessa cura de Jesus, desse abraço de Jesus, que vão receber. Agradecemos a espiritualidade que vai trabalhar no Evangelho com a gente, fluidificando as águas, higienizando os nossos lares, fazendo os tratamentos, aplicando os passes. Agradecemos a espiritualidade que vem visitar essa luz do Evangelho para encontrar o caminho que eles vão se achar nesse momento. Eles vão ser levados por essa luz, vão ser encaminhados. Agradecemos aos nossos entes queridos e amados que têm a permissão de participar do Evangelho junto com a gente, matando saudade, provando pra gente que a vida continua e que todo mundo vai se encontrar. Damos por iniciado o nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja.
Uma energia muito forte, gente, aqui, viu? Então vamos começar no nosso Caminho, Verdade e Vida, no item 39. Entra e coopera. Esse é o item de hoje. Entra e coopera. Tá lá em Atos, capítulo 9, que diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vou repetir essa passagem que a gente vai estudar. E ele, Paulo, né? Tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aí vem a explicação do Emmanuel, que eu vou ler, é rapidinha. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis, quer dizer, inesquecíveis, ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais de inspiração. O Mestre ensina os discípulos a consolá-los através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo. Presta bastante atenção nessa parte. Essa lição, vou repetir, deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Para terminar, meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, então, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Uau! Acho que a gente entendeu bem essa lição, né? Então vamos conversar sobre ela e, como eu sempre falo,
a gente vai conversando. Se vocês quiserem dar exemplos, coloca aqui pra gente. Eu sempre falo que exemplos são bem-vindos porque ajuda a gente a melhorar, inspira, consola, né? Muitas vezes vocês colocam depoimentos que ajuda, né? De repente outras pessoas pensam assim, poxa, não tô sozinha nesse barco, não tô sozinho nesse barco, né? Então vamos lá. Entra e coopera. Então me veio muito pessoas que falam e acreditam piamente, né? Afirmando de todas as religiões, né? Não vou citar uma religião todas, de todas as religiões, né? Que elas falam que elas já conseguiram a salvação, que elas já têm um lugar guardado ao lado de Deus, né? Que elas vão ser arrebatadas, que elas vão, depois que fizerem, que tiverem a morte, né, do corpo, vão morar no paraíso. Claro, cada uma na sua linguagem, né? Cada qual no seu quadrado, na sua religião. Como ele fala, né? Isso pelo simples fato dessas pessoas terem começado a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, né? A ler leituras religiosas. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Que apareceu uma mensagenzinha aqui pra mim? Acho que sim, né? Vamos continuar. E aí essas pessoas que têm essa certeza absoluta, né? Que vão ser... Acho que fez uma pausa, né? Tá, voltou. Joia. Deu uma cortadinha e voltou. Bora. Então essas pessoas que têm a certeza de que vão ser colocadas em pedestais, né? São pessoas se tornam fervorosas, né? Elas se dedicam só a leituras, né? Como eu falo, vivem em todos os dias ajoelhadas, né? Em igrejas, em templos, achando que serão salvas. Eu vou até fazer um adendo aqui, gente, rapidinho. Ontem eu estava assistindo com o Jair, não sei se vocês assistiram já, a gente ainda não terminou, na Netflix, Santo Forte. Se alguém aqui já assistiu, põe a mãozinha, Santo Forte. Então, é um documentário sobre religião. Uma temporada só, eu não me lembro se são 5 ou se são 8 episódios. E a gente está assistindo, a gente viu ontem um episódio, eu não me lembro se foi o 4º ou 5º, onde uma senhora fala, eu fiquei tão triste ouvindo ela falar. Eu acho, se eu não me engano, ela fala sobre mediunidade, como a gente sempre fala aqui, né, gente? Mediunidade não escolhe religião. Como Allan Kardec fala, Allan Kardec através dos espíritos, né? Todos nós somos médiums em menor ou maior grau. Então não importa a religião, você pode ter religião, você pode ser um ateu e ter mediunidade, né? É latente em nós, porque somos espíritos. Nós somos espíritos revestidos de um corpo, né? E cada qual pode vir com uma programação, uma mediunidade mais ostensiva. Então, o que eu entendi dessa senhora?
ela tem essa mediunidade, se eu não me engano, ela frequentava a Umbanda, e aí ela se converteu pra evangélica. E aí ela dando entrevista, ela falava assim: nossa senhora, como eu não acredito, olha, eu tenho uma dó. Como que ela falava dessa forma, né? Como que os católicos vão ser salvos? Eles não vão ser salvos, porque eles não foram batizados na água. Nossa, como eu tenho dó deles, como eu tenho dó dos católicos. Dessa forma ela falava, né? Inconformada, porque os católicos não vão ser salvos porque não foram batizados na água. Aí o que me vinha no coração? Tristeza, né? É esse tipo de pessoa aqui, né? Que vive uma vida, uma fé religiosa, fervorosa, né? Lê tudo que é relativo à religião, mas como a gente fala, lê com os olhos da carne, né? Não deixa entrar no coração, não lê com os olhos do espírito, da alma, né? E aí acontece isso, professam, manifestam essa fé religiosa. A Fabi fala pra gente, tem uma doença psiquiátrica chamada delírio religioso. Eu acredito, eu conheço uma pessoa assim, várias pessoas, né, Fá? Existem várias pessoas assim, em determinadas religiões, né? A minha religião é a melhor, a minha religião salva, né? A sua não vai te salvar. E então elas manifestam essa fé religiosa, mas não manifestam um amor ao próximo, né? Eu até separei aqui no Evangelho, um minuto, no capítulo 19, a fé transporta as montanhas, no item fé religiosa, onde os espíritos falam assim: do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Aí, só para terminar, cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Pregar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a sua impotência em demonstrar que se tem razão. Então, a partir do momento que eu quero impor, eu sou uma pessoa impotente. Eu não consigo mostrar a minha verdadeira fé. O Luciano fala pra gente, geralmente evangélico que fala isso, só a religião deles é a correta. Exatamente, Lu. Infelizmente, mas enfim. Mas a gente não pode generalizar, né? Claro, existem aqueles maus religiosos em todas as crenças, né? E aí é isso, né? A pessoa fica cega até na questão sobre Jesus e sobre os apóstolos, né? Não conseguem nem enxergar o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Aí eu até coloquei aqui que Emmanuel fala também, né? Sobre das pessoas que acham que vão evoluir
passivamente, né? Espiritualmente vão evoluir de uma forma passiva. E depois da morte, vão morar em esferas superiores, né? Como ele fala, sem se esforçar, sem se comprometer com o trabalho no bem, né? O trabalho da cooperação, o trabalho em ajudar o outro a evoluir também. Essas pessoas não se esforçam, né? Acham que eu tô rezando todos os dias, eu tô indo na igreja, então eu vou evoluir, né? E daí ele fala, né, sobre a gente sair do nosso passado e da gente se engajar na luta do nosso dia a dia, né? Das nossas atividades diárias para a gente evoluir. Porque é nesse trabalho de cooperação, ele fala, que a gente vai entender o que Jesus espera de nós, né? Daí eu vou discorrer um pouquinho sobre ele dá o exemplo, né, do Paulo de Tarso sobre a lei da cooperação, né? Então a gente sabe que até então Saulo, ele tá numa perseguição frenética até então aos cristãos, perseguia, ele matava, né, os cristãos em nome de Jesus. E aí ele, na estrada de Damasco, de repente ele fica completamente cego, né? Vem uma cegueira total, uma cegueira inclusive estranha, né? A gente pode dizer até estranha. E aí, se a gente parar para pensar, se essa cegueira fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa do mal, né? Saulo, que era um homem, um romano, rígido, né? Ele ia se revoltar com essa cegueira. Ele ia se revoltar. Ia ficar mais irado do que ele já é. Mas não. A gente sabe que não aconteceu isso. Pelo contrário, né? Ele se manteve calmo. Porque ele sentiu a presença de Jesus. Ele sabia que Jesus estava lá presente. Só para lembrar, Jesus estava em espírito, porque ele já tinha sido crucificado, né? E aí eu fico pensando, né, gente, que cena maravilhosa deve ter sido essa passagem. Uma cena completamente espiritual, né? Se a gente parar para pensar, eu acho que é uma das cenas mais lindas que Jesus já viveu aqui com Paulo de Tarso, né? No meio do deserto, totalmente espiritual. E aí por que, né? Espiritual. Primeiro porque, como ele fala aqui, né? Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aliás, é a resposta nessa passagem que a gente leu do Emmanuel, é a resposta do Paulo. Mas Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? Né? E aí depois, Paulo também fala que ele foi levado ao terceiro céu, que ele teve uma visão celestial, né? E com certeza, gente,
ele foi tirado do corpo nesse momento. Em desdobramento, claro, né? Ele foi tirado do corpo, o espírito dele foi tirado do corpo por Jesus. E aí Jesus leva ele para o plano espiritual, né? Em desdobramento. Em desdobramento, a gente hoje entendendo mais, né? Não existe milagre. Daí quando ele volta em si, né? Ele teve toda essa vivência espiritual com Jesus, ainda cego, ele volta em si, maravilhado. O que ele pergunta para Jesus? Senhor, que queres que eu faça? Né? Que queres que eu faça? Aí, Jesus, o que poderia ter feito, ter dito para ele? Paulo, já convertido, né? Que esse é o momento da conversão dele. Poderia ter falado para ele: vá até Roma, volta para Roma e vai converter os romanos, os fariseus, os gentios. Vai lá, vai converter. Seria jogar ele na cova dos leões, né? Mas não. O que Jesus pede para ele? Vai para a cidade e você vai procurar um senhor de nome Ananias, que vai ajudar a devolver a sua visão. O que Paulo faz? Vai até a cidade, procura por Ananias. Deixa eu só tomar uma aguinha, minha garganta tá seca. Procura por Ananias. E aí Ananias ajuda Paulo a curar a cegueira e ajuda Paulo no estudo do Evangelho por 3 anos. A gente sabe disso, né? Ajuda ele. E aí Paulo estudava todos os dias, diariamente, o Evangelho de Jesus. E ao mesmo tempo ele trabalhava. Ele trabalhava porque ele precisava se sustentar, precisava sobreviver. Aí ele começou a fazer tapete, né? Ele virou um tecelão, fazendo tapetes para vender, para se sustentar. E ao mesmo tempo estudando e convivendo com cristãos para aprender os valores do cristianismo. Ele convivia com os cristãos ao mesmo tempo que ele estudava junto, né? E aí se preparando para quê? Para iniciar a jornada dele, né, missionária, para levar o evangelho do Cristo para Roma e para o mundo. Aí ele estaria mais preparado. Mas ao mesmo tempo que ele estudava, ele convivia, trabalhava, né? E aí a gente fala assim, como Emmanuel fala, nós aqui, gente, somos um instrumento do outro aqui na Terra, né? Claro, todo mundo, cada qual com a sua imperfeição, claro, a gente não vive ainda num planeta perfeito. Todo mundo aqui tem imperfeição, né? Mas somos um instrumento do outro, um ajudando o outro a evoluir aqui na Terra. Se não for assim, ninguém evolui. Ninguém evolui sozinho. Vamos entender isso. Não adianta eu querer me mudar para uma ilha, porque eu não vou evoluir. Eu vou, claro, vou estar lá com a natureza, os animais, né? Mas eu não vou evoluir o que eu precisaria evoluir, estando no campo de batalha, né? No bom combate.
com o outro. Eu até coloquei aqui exemplo dos monges, né? Os monges tibetanos, que eles passam anos isolados nas montanhas, meditando. Não que seja errado, né, gente? Claro que não, mas é o exemplo do Paulo. O tempo que um monge fica meditando 3, 4, 5 anos é um tempo que ele perdeu podendo estar junto de outras pessoas, do ser humano, evoluindo ele também. Né? Porque é o outro que é o instrumento da minha evolução. Né? E eu sou instrumento do outro. Então não adianta eu querer me isolar. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer todo mundo junto, um ajudando o outro. Aí eu vou ler, eu separei aqui uma questãozinha do Livro dos Espíritos, gente, na lei, no capítulo 7, na lei de sociedade, onde Allan Kardec pergunta assim, no item necessidade da vida social, Allan Kardec pergunta assim, a vida social está na natureza? Eles respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aí ele pergunta assim, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Resposta, sim. Pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Tem mais 2 perguntas, mas acho que não precisa. A gente já entendeu aqui, né? Vamos continuar pro final agora, gente. E aí eu lembrei da passagem, gente, de Jesus com Pedro e o irmão dele, né? Antes de Pedro ele era Simão, né? Que Jesus fala para ele assim, para os dois. Vocês são pescadores, vou transformar vocês em pescadores de homens. Jesus não fala isso, né? Para eles, vou transformar vocês em pescadores de homens. Aí eles largam tudo, né? E aí Jesus termina, segue-me, sigam-me. E eles largam tudo e vão, né? E essa passagem, gente, né, do Pedro, vai acontecer com todo mundo, com cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, né? É aquela frase, quando o servidor tá pronto, o serviço aparece. Aí, esse momento, a gente se pergunta assim, em qual etapa que a gente se encontra? Né? Em qual etapa que a gente se encontra agora? Por exemplo, nós, aqui no Evangelho, né? Toda semana, aprendendo, estudando. Com certeza, gente, vocês podem ter certeza disso. Nós somos testados na nossa disciplina. Nós somos testados na nossa assiduidade, na nossa pontualidade. E nós somos testados no nosso dia a dia, na prática. Vamos ver se eles estão aplicando o que eles aprendem, né?
Porque a gente tem que entender de uma vez por todas a importância dessas reflexões espirituais, né, na nossa vida. Assim como é importante a gente tomar café, almoçar e jantar, como isso é importante para o nosso corpo físico, né? Para o nosso corpo funcionar, para a gente continuar a nossa jornada aqui na Terra. A gente precisando das nossas forças físicas, das nossas forças orgânicas. Da mesma forma, a gente não pode deixar os estudos, as reflexões espirituais de lado. Jamais, pelo contrário. E aí, gente, não só agora, eu tenho certeza que a gente hoje no nosso... Depois de tanto tempo a gente aprendendo, estudando, já acontece, né? Mas não só agora, lá na frente, a gente vai entender melhor a importância dos nossos estudos para cada degrauzinho, né, que a gente tem de aprendizado, cada degrauzinho de uma boa ação que a gente pratica, né? Como a gente diz, o bem que eu pratico hoje é o meu advogado lá na frente, né? Igual o vídeo que a gente assistiu na semana passada. Hoje tem videozinho, hein? E sempre, gente, pra gente terminar aqui, sempre, a gente tem que colocar a lei da cooperação na nossa vida, né? E analisando como a passagem de Jesus com Paulo, né? Analisando quem são os Ananias da nossa vida. Quem são? Todo mundo tem, né? Analisar, será que eu sou capaz, será que eu consigo fazer ao outro aquilo que um Ananias fez para mim? Será que eu consigo, né, praticar na mesma intensidade, na mesma medida que eu recebi? Olha o que a gente tem que analisar, né? E quem sabe a gente, né, um dia, a gente não vai ser um Ananias na vida de alguém. A gente tem que se esforçar para isso. E aí, né, no dia a dia, de glória em glória, né, a gente vai evoluindo pela cooperação mútua, nunca pelo isolamento, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? E sem medo de errar, gente, sem medo de errar. A vida passa muito rápido, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Então, que a lei de cooperação faça parte da minha vida, né? Eu vou mostrar 2 videozinhos curtinhos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, para inspirar, né? E é isso, gente. Não deixa a tua vida passar à toa. Coopera, entra e coopera. Vou colocar pra gente primeiro um videozinho que ele como se diz, uma animação, né? Um desenhinho, uma animação. Deixa eu achar aqui. Ó,
E é legal porque ele é de animais, né? Com animais. Como os animais vivem na cooperação, né? Olha o exemplo que os animais vão dar pra gente. Deixa eu tirar a música. Ó, é muito bonitinho. Tem 1 minuto e 18. As crianças vão amar. Os pinguins perdidos no meio do mar. A deriva. A baleia. It's smarter to travel in groups. Formiga é um exemplo lindo, né, gente, de trabalho, em equipe. Olha isso, que legal. Já acabou. Muito bonitinho. Aí eu vou passar só mais um, que aí vem pro nosso mundo humano, né? Que eu achei a câmera de uma estrada pegou. Olha que cena linda, gente. Aí pensa assim, ó, quem sou eu? Será que eu faria igual? Porque a gente tem que pensar que o mundo gira, né? O mundo gira. Um dia eu tô numa posição, amanhã eu posso estar na outra. Olha só, que lindo. Eu acho que deve ter 20 segundos. 24. Olha que lindo, gente. O bem não faz barulho, mas transforma o mundo. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. Olha o que o cara faz. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. When you feel my heat, look into my eyes. Esse foi mais real, né? Na nossa realidade. Que lindo. Então pensa sempre nisso. Não tenha medo de cooperar, né? Como Jesus fala, vai procurar, vai para a cidade, vai procurar quem vai te ajudar,
né? Então, quando a gente tem o propósito de ajudar, de cooperar, a gente tem ajuda. A espiritualidade tá junto da gente, tá junto de nós, não abandona, né? E isso é uma grande inspiração. Vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar o nosso evangelho. A espiritualidade já está se preparando para partir. Fecha os seus olhos. Que esse ensinamento de hoje tenha inspirado a todos nós a ajudar todos os que precisam, que a gente saiba, que a gente tenha a certeza de que todos um dia precisarão de ajuda, todos. Então que eu possa ajudar para que eu seja ajudado, que sejamos servidores do Cristo, que a gente possa ajudar, cooperar mais do que ser ajudado. Que a gente possa ter esse nosso momento de reflexão semanal, mas sempre servindo a Deus, que sejamos soldados do Cristo para continuar a nossa encarnação evoluindo todos os dias. Sejamos inspiração para os que convivem com a gente, sejamos o Ananias na vida da nossa família, dos nossos amigos. Agradecemos a espiritualidade que já finalizou os tratamentos, passes, higienização do nosso lar, fluidificação das águas. E mais uma semana espera a gente para colocar o nosso amor em prática, sem olhar a quem, sem preconceitos, sem julgamentos, agindo como Jesus agiu. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Podem beber água. Então, uma semana maravilhosa para vocês, abençoada, iluminada. Compartilhem o nosso evangelho para mais pessoas, para que a nossa volta seja cada vez mais feliz. O evangelho transforma, né, gente? Por isso que eu falo, incentivem as pessoas a fazerem evangelho e fluidificar a água. Tá bom? Então, uma linda semana para vocês, maravilhosa, leve, e um beijo, gente, saudade de vocês, todos. Segunda-feira tamo junto com mais um evangelho. Lembra que a espiritualidade, tá de olho em nós, viu? Obrigada, gente. Vocês moram aqui, viu? Até, boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo. É isso aí.